Bom dia, meus caros alunos de Direito das Obrigações. Hoje, nós vamos, na verdade, tratar dos tópicos referentes à aula de terça passada, dia 17 de março, tá? A quem deve pagar, quitação e meios indiretos de pagamento, tá ok? Eu vou colocar para vocês, aos poucos, alguns slides para que vocês vejam e a gente consiga acompanhar, tá ok? Como se trata de uma aula online, né? Online, uma aula gravada, nesse primeiro momento não há um processo dialógico direto, né? Imediato, ou seja, eu vou só falando, então eu acredito que a aula seja bem curta, perto do que a aula é, porque não há muitas reflexões por enquanto dos senhores, né? Que vai surgir reflexões e dúvidas que vão surgir ao longo aí do estudo, tá ok? Bom, na verdade nós já estávamos iniciando o pagamento, né? A quem deve pagar? Inicia-se no artigo 308 do Código Civil, né? Nós já falamos, pagamento. Para quem se deve pagar? Para o credor, algo óbvio, ou para o seu representante? Para o sucessor, cessionário de crédito, herdeiro, sucessor, causa-mortes ou ato inter vivos. Para o portador, no caso de títulos ao portador, exemplo, cheque de até R$ 100, não é ao portador. Né? Já artigo 308, 309, 10, 11 e 12. Aqui a gente coloca alguns exemplos, alguns artigos também para que vocês se pautem, embora seja interessante vocês lerem todos, tá? Hoje nós começamos no artigo 308, ok? Na verdade, eu já falei semana passada e eu estou só retornando um pouco, tá? 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador, salvo se as circunstâncias contrariarem essa presunção. Ou seja, será que aquela pessoa realmente é portadora daquele título, né? Também paga-se para o credor solidário, né? Para o cocredor solidário ou o cocredor de obrigação de prestação divisível, tá? Obrigação de prestação indivisível, indivisível, eu posso pagar para qualquer um dos cocredores, tá? Ao credor putativo, putativo é algo imaginado, é algo aparentemente imaginado de uma determinada forma, né? Então, o pagamento efetuado por boa fé se aparenta ser o credor, exonera o devedor, né? Então, o locatário aparente, né? O herdeiro aparente, o sublocatário com previsão legal, com previsão contratual aparente, né? Você vai pagar um emolumento, uma taxa no cartório de notas e sempre tem uma determinada pessoa lá. Você imagina que aquela pessoa seja a autorizada, legitimada a receber, né? Então, sim, nós podemos ter o pagamento para o credor putativo, pela teoria da aparência, tá ok? Ou seja, eu pago a quem se aparenta de boa fé ser o credor, ok? Bom, ao credor incapaz. A princípio, é nulo o pagamento para incapaz, para absolutamente incapaz. E se for para relativamente incapaz, o pagamento para relativamente incapaz pode ser convalidado para o seu representante legal, tá? Porém, a maioria da doutrina entende que se o pagamento aumentou o patrimônio desse incapaz, ou esse pagamento foi feito por erro excusável do devedor, um erro justificável, eu posso requerer a exoneração da dívida, porque vocês sabem que quem paga mal paga duas vezes. Então, quando nós pagamos, nós temos que verificar a capacidade daquela determinada pessoa, porque se nós pagarmos para incapaz, absolutamente incapaz, o pagamento é nulo, tá?
Geralmente, por isso que o primeiro credor a receber é o representante legal do credor, né? Aí sim, tá ok? Artigo 310 é bem esclarecedor nesse assunto. Não vale o pagamento cientemente feito a credor incapaz de quitar, se ele não provar que o benefício reverteu esse pagamento em benefício do credor menor. Também posso pagar para o credor que tenha penhorado um crédito. Artigo 312 é o último artigo dessa seção, tá? Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora sobre o crédito, então se o devedor paga para o credor, apesar de intimado da penhora ou da impugnação a ele oposta, o pagamento não valerá contra esses, que poderão constranger o devedor a pagar de novo. O famoso quem paga mal, paga duas vezes. Então, se há um credor que penhorou o crédito, é para esse credor que eu tenho efetivamente que pagar. Bom, e quem deve pagar? Nós falamos para quem se paga, né? Qual é o credor, né? Credor legítimo. E quem paga? Em tese, paga o devedor, né? Nas obrigações personalíssimas, principalmente, só ele paga, né? Mas eu posso ter algumas outras pessoas que se obrigam, que podem pagar também. O terceiro, juridicamente interessado. Juridicamente é porque é um terceiro que tem um vínculo com o devedor e o pagamento vai aproveitar para esse terceiro. O exemplo claro é do fiador. Na verdade, o fiador ele também é considerado um codevedor, né? Principalmente porque ele também, se ele paga, ele se subroga nos direitos do credor. Então ele extingue aquela relação com o credor, porém ele fica com o direito de regresso contra o devedor que não pagou. Então, e também temos o terceiro, juridicamente não interessado. Falei do interessado, mas eu também posso ter um terceiro não interessado. Ele paga em nome do devedor. Isso acontece muito, eu já falei até para vocês, e isso costuma acontecer bastante no direito. Né? O devedor tem um débito, eu, terceiro, não interessado, não tenho nenhum vínculo jurídico com essa relação, mas eu resolvi pagar aquela dívida de um amigo meu, por exemplo. Né? Eu posso pagar em meu nome, em meu próprio nome, e eu posso pagar no nome do devedor. Geralmente a gente paga no nome do devedor como se fosse o devedor, tá? Como se fosse o devedor, tá? Porque se eu posso pagar em nome e por conta do devedor, e aí nesse caso, nós vamos ver, uma das últimas questões que nós vamos ver no curso, né, no componente curricular, é o gestor de negócios. E nesse caso, sim, eu posso requerer o reembolso. Como se fosse, como gestor de negócio, eu posso requerer o reembolso do que eu despendi, tá? E eu posso pagar em meu próprio nome, mas eu pagando no meu próprio nome, eu não me subrogo nos direitos do credor, né? O que é isso? Eu não substituo o credor. Por quê? Porque esse pagamento pode ser um meio desse terceiro que pagou, que não tem relação nenhuma, prejudicar o devedor, com exigências piores, né? Então, até para o credor receber, ele tem que verificar, muitas vezes, se essa relação, por mais que ele queira receber, se a pessoa que está recebendo pode usar aquilo contra o devedor, ok? Se o terceiro não interessado pagar sobre uma oposição justa do devedor, né? O devedor não quer que pague, mas ele pagou, né? O terceiro vai ter direito a se ressarcir do quanto ele resultou em benefício do devedor, tá? Ou seja, ele vai ter direito a se ressarcir do que ele pagou efetivamente daquela dívida, tá?
Pagamento. Nós falamos de quem paga, de a quem se deve pagar, quem paga e o pagamento especificamente, né? 304, 333, na verdade, fala do pagamento como um todo. E aí nós já vimos algumas questões sobre pagamento, quem deve pagar e quem deve pagar e quem pode receber, né? Então, pagamento é uma execução voluntária, em tese voluntária, de uma obrigação, tá? Para alguns doutrinadores, o pagamento é um ato jurídico, porque simplesmente traz para a seara do direito alguns efeitos jurídicos, né? Óbvio. O principal efeito é extinguir uma determinada obrigação. Para outros, caracteriza-se como um contrato, né? Em que uma das partes aceita e a outra paga, né? E a outra executa a prestação, né? Isso, na verdade, é algo óbvio, né? Inclusive porque o pagamento é óbvio que ele já acontece, que ele ocorre, e geralmente ele ocorre antes da efetivação do próprio pagamento. Bom, pressupostos do pagamento. A existência de uma dívida, né? Ou seja, eu tenho que ter uma dívida e a intenção deliberada de pagar, senão esse pagamento você vai se confundir com uma responsabilidade se ela não for se o pagamento não for feito de forma voluntária. O objeto do pagamento. O objeto do pagamento é a própria prestação. Nós vimos as prestações: dar, fazer, não fazer. Dar é dar, entregar ou restituir, né? Fazer ou não fazer. Dar coisa certa ou coisa incerta. Fazer fungível, substituível, ou fazer infungível, aquele em que não se pode, aquele em que o serviço, a pessoa, né, não pode se substituir na execução daquele serviço. Existe uma teoria chamada teoria de escala móvel, que é aquela que permite a atualização da dívida em dinheiro, das dívidas em valor, mediante um índice previamente escolhido. Então, eu posso convencionar o aumento sucessivo das prestações, tá? Não é ilícito isso não, ok? Apenas tem que se reconhecer, geralmente, olhar aqui, a teoria da imprevisão. Por quê? Porque acredito até por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, a teoria da imprevisão muito provavelmente vai ser aplicada a muitos contratos, tá? E a muitos pagamentos, formas de pagamento. Por quê? Porque a teoria da previsão faz com que o juiz reveja um contrato sempre que existam algumas cláusulas ou algumas situações imprevisíveis e que tornem excessivamente oneroso um determinado contrato por um dos contratantes. Artigo 317 do Código Civil. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação e do momento de sua execução, pode o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. Os contratos no direito brasileiro devem ser em moeda corrente nacional, tá? Em moeda estrangeira, excepcionalmente, pode nos contratos de importação e exportação, tá? E nos contratos de câmbio em geral, senão não haveria nem possibilidade de nós trocarmos câmbio quando nós vamos viajar. É um contrato em moeda estrangeira, né? Nós pagamos numa determinada moeda e recebemos numa outra do país que a gente numa outra moeda, né? Um outro objeto do pagamento é nas indenizações por ato ilícito, né? Aquele em que há um ato ilícito, isso é reconhecido no determinado caso concreto,
A indenização, né, esse pagamento é verificado pelo valor mais favorável ao prejudicado, tá? Incidindo a correção monetária desde a data do fato lesivo e não desde a data em que o juiz declarou como existente o ato, né? Porque vai haver um processo, óbvio, para analisar a autoria, a materialidade do fato, desculpe, a autoria, a materialidade do fato e verificar exatamente a existência daquele fato e se foi aquele agressor, vamos dizer assim, né? Artigo 94, já passando para o artigo 94, no caso de homicídio. Em homicídio, a indenização consiste no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, funeral, luto e prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia. Geralmente, essa prestação de alimentos, caros alunos, é até aproximadamente 75 anos, que é considerado pelo IBGE como a provável vida, média de vida dos brasileiros, tá? Então, conta-se, verifica-se isso pelo análise, né? Por uma análise do quanto a pessoa recebia, mas geralmente é considerado pelo valor de salário mínimo, que é um valor que é alterado todo ano, ok? Os pagamentos por medida ou por peso, se não houver nenhum contrato, nenhuma avença sobre determinados valores por medida ou por peso, o pagamento é presumido no lugar da própria execução. Então coloca-se aqui, por exemplo, né, o pagamento do café colombiano é diferente da cotação do brasileiro. Então, se for execução no Brasil, vai verificar a cotação do café brasileiro, a não ser que não se tenha convencionado de modo diferente no contrato. Tá? Alqueire mineiro é diferente, a medida do alqueire é diferente em Minas e é diferente no estado de São Paulo. Então há muito que se verificar esses detalhes quando vai fazer tanto o contrato quanto o pagamento. Tá? Lugar do pagamento. Presume-se. O lugar do pagamento, na verdade, efetuado, o pagamento é efetuado no domicílio do devedor. Tá? O pagamento é efetuado no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram de forma diversa, tá? Ou convencionaram no devedor ou o foro de eleição, tá? Apenas uma questão: se o pagamento consistir na tradição de um imóvel, né? O lugar do pagamento é sempre no local do imóvel, tá? É sempre onde está situado o bem. E uma outra coisa, o pagamento até pode ser convencionado fora o imóvel. O pagamento pode ser convencionado em outros domicílios, né? No devedor, ou no credor, no de eleição. Porém, se ele reiteradamente é feito em outro lugar, diferente do que está no contrato, e esse pagamento é feito reiterado, sem oposição, presume-se a renúncia do credor ao pagamento, ao domicílio em que se exige o ato. Já falei para vocês, o indicado no título da obrigação, ou no domicílio do devedor, ou no credor, ou no de eleição de contrato. Pode também ser no domicílio do devedor, a regra é no domicílio do devedor, que é a que a gente chama de dívida querable, dívida quesível. É aquela dívida em que o credor vai até o devedor para que ele pague no domicílio do devedor, tá? Mas eu também posso ter a dívida portable, que a gente chama também de dívida portável. Portável porque é porta, é no lugar escolhido pelo credor ou no lugar do credor. É aquele em que o devedor vai bater na porta do credor para pagá-lo, tá? Ou
onde outro lugar do pagamento, onde dispuserem as circunstâncias, né? Pagamento do empregado. O pagamento do empregado presume-se na sede da empresa, né? Se bem que hoje isso é mais inócuo, né? Hoje em dia é considerado pela sede, né? É considerado, na verdade, pelo local pelo local, ou da sede ou da filial que ele trabalha, né? Ou pela natureza da obrigação, o pagamento no local da venda ou no local da retirada da mercadoria, né? Eu vou num supermercado, eu já estou no lugar do pagamento, é o lugar em que eu vou pagar e vou retirar, né? Ou se a lei dispuser um determinado lugar. Nós acabamos de falar, inclui, por exemplo, imóvel. Imóvel é no lugar, o pagamento do imóvel e a tradição do imóvel, o pagamento que eu falo nesse caso é a tradição do imóvel, a entrega do imóvel é no local onde se situa esse bem. Né? Dívidas fiscais também, tá? Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, considera-se como domicílio tributário, artigo 127 do CTN, do Código Tributário Nacional. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual ou o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou as firmas individuais, o lugar de sua sede, pessoas jurídicas de direito público, as suas repartições. Agora, que tempo do pagamento? Falamos do lugar. Tempo do pagamento. O tempo do pagamento, que está do 331 ao 333, tá? Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado na época, pode o credor exigir o pagamento imediatamente. Se não tiver nenhum prazo para pagar, eu posso exigir imediatamente. Porém, se a obrigação for condicional, eu tenho que esperar cumprir a condição, se manifestar a condição para que eu possa exigir o pagamento, tá? Porém, posso exigir uma dívida antecipada? Em tese, não. Em regra, eu não posso exigir antecipadamente uma dívida, né? Senão eu corro o risco de ter que pagar a título, inclusive, de dano ou material de dano moral para aquele devedor. Eu não posso cobrar uma dívida antes de ela vencer. Porém, o 333 me autoriza em alguns casos ao credor assistirá ao direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo. Quando? No caso de falência do devedor. Ou no concurso de credores. No caso, por exemplo, de insolvência civil. Tá? Então, o devedor sofre falência. Né? É decretada a falência. Tem que haver uma sentença de decretação da falência. Ou de concurso de credores. A decretação da insolvência civil. Ora, pressupõe-se que os atos anteriores podem ser considerados ineficazes até 90 dias antes. Então, eu posso cobrar antecipadamente essa dívida, tá? Mesmo eu tenho uma dívida, eu sou credora de uma dívida com o devedor X, e esse devedor X sofre falência, né? Sofre a decretação da falência. Eu posso exigir a minha dívida já, tá? Isso é para resguardar os direitos do credor. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Então, eu tenho um bem que tem uma hipoteca, eu sou credora de um bem, de um devedor e de um bem cuja hipoteca, de um bem que possui uma hipoteca. Eu hipotequei um bem do meu devedor. E aí, eu tenho ciência de que esse bem com hipoteca, nós sabemos que o credor, porque o devedor proprietário, ele pode vender, ele pode alienar o bem, né, com garantia real. E aí esse bem é penhorado em outra execução. Eu posso exigir antecipadamente a dívida, porque eu estou correndo o risco de perder esse bem muitas vezes, tá? E o 3, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias dos débitos, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Então, por exemplo, eu tenho uma garantia fidejussória pessoal, por exemplo, eu tenho uma garantia pessoal, fiador,
E esse fiador, ele corre um sério risco de vir a falecer. Ou ele possuía bens, embora essa seja uma garantia pessoal, ele possuía bens e agora ele não possui mais. E aí eu quero trocar a garantia. Eu quero que o meu devedor reforce essa garantia ou troque essa garantia, né? Se ele for intimado para isso e ele se negar, eu posso exigir antecipadamente também. Né? Sem vencimento ajustado. Coincide o termo final com o inicial, exceto se a execução se der feita em lugar diverso ou se demandar tempo, exigindo um prazo que a gente chama de prazo moral. Se a mercadoria, por exemplo, tiver que ser entregue em outro estado ou outro país. Lembrando assim, gente, se a dívida tiver possuir vencimento, é no vencimento. Mas se a dívida não possuir vencimento, o que eu tenho que fazer? Né? Para considerar imora esse débito, eu tenho que realizar uma interpelação. Né? O que é isso? É uma espécie de notificação para que, a partir daquele momento, a pessoa já se encontre, a pessoa tenha ciência de que ela tem que pagar um determinado débito, e se ela não pagar, ela já se encontra em mora. Já falei aqui. Em certos casos, como nos títulos à vista, mister se faz a interpelação para que o devedor saiba qual é a data específica de vencimento, tá? Já falei da condição ou termo, né? Dependendo da condição ou do termo. Dar ao filho, por exemplo, R$1 milhão no dia de Natal, ou se até lá ele se bacharelar em direito. É uma obrigação condicional e ela se cumpre na data em que eu implementei essa condição. Tá? Se não há implemento da condição, eu não posso exigir. Eu, como credor, não posso exigir. Quitação. Vocês já ouviram falar de quitação, né? Quitação é a declaração emitida pelo credor dizendo que aquela prestação, aquele pagamento foi pago, tá? A quitação, ela pode ser feita por qualquer meio, tá? Escrito, porque quando ela é feita por meio oral, tem que ser comprovado, né? E nós já sabemos no Brasil que é muito difícil haver uma comprovação da quitação oral, né? Eu posso provar por algumas questões que nós vamos ver já. Tá? Eu tenho uma presunção de quitação em algumas questões, mas no geral é difícil eu comprovar a quitação de um pagamento, de uma prestação ou de um pagamento total, se não houver um recibo, né? Uma declaração. Ou até, hoje em dia, você paga por transferência bancária, só você guardar o documento de transferência bancária. Isso é considerado também um recibo, tá? Ainda que não assinado pelo credor. A quitação é relativa, diz respeito apenas o que nele esteja contido, não se ampliando para outras verbas cuja somatória não corresponda ao contido no recibo, né? Então, eu tenho uma prestação que custa... Eu tenho uma prestação para pagar de R$400. Eu pago 300. Olha, eu não paguei tudo. Né? Será que esses 300 eram o capital e os R$100 eram os juros? Né? Então, eu não paguei? O que não poderia acontecer, tá? Presunção de quitação, tá? Eu falei para vocês que existem algumas questões em que a presunção dessa quitação, se for em título de crédito, se o título de crédito estiver em poder do devedor. Ora, eu devo um cheque. Se esse cheque que eu devo, cheque número tal, folha número tal, banco tal,
Esse cheque que eu devo, se ele está em meu poder, pressupõe-se que eu paguei, tá? É uma presunção, ok? Se for em prestações sucessivas, se eu quitei a última, prestação, presume-se que eu quitei as demais, as anteriores, tá? E quando houver a quitação do capital, sem reserva de juros, que se presumem pagos. Então, se eu tenho capital e juros, se eu quito o capital, presume-se que já estão embutidos os juros naquele capital. Bom, até aqui nós vimos, né, algumas questões sobre pagamentos. E agora nós vamos para os meios indiretos de pagamento, tá? Por que indireto? Porque não se paga diretamente, tá? Não há, muitas vezes, a extinção total, tá, do pagamento. Ou eu pago de uma outra forma, tá? Eu acho que fica mais fácil assim, eu pago de uma outra forma. Mas vamos ver 4 meios indiretos de pagamento: a consignação em pagamento, a subrogação, a imputação e a dação em pagamento. Primeira modalidade, a consignação em pagamento, tá? A consignação em pagamento está nos artigos 334 a 345 do Código Civil, e nós temos a ação de consignação em pagamento, que está do 539 até o 549 do Código de Processo Civil, certo? O que é a consignação em pagamento? É o depósito da coisa devida, né? O Carlos Roberto Gonçalves até conceitua assim: o pagamento em consignação consiste no depósito pelo devedor da coisa devida, da coisa ou da quantia devida, com o objetivo de se liberar da obrigação. É indireto porque eu não pago diretamente ao credor, tá? Cuidado, o simples atraso do devedor não impede dele se valer da consignação em pagamento. Às vezes o devedor está em atraso com o pagamento, então, em tese, ele não poderia mais fazer o depósito, né? Só que muitas vezes ainda há essa possibilidade. O pagamento em consignação é o depósito consiste, né, no depósito da coisa devida, porque muitas vezes o credor não quer receber. E aí, no caso, de forma injustificada. Porque se for de forma justificada, não há a possibilidade de essa ação ser procedente. Então, artigo 334. Considera-se o pagamento e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Agora, como? Por que eu tenho a consignação em pagamento? Quais são os casos? Se o credor não puder ou não quiser receber, tá? Que eu falei para vocês. Ou se o credor não for nem mandar receber a coisa. Se a dívida for no domicílio do devedor e o credor não mandar ninguém para receber, eu posso consignar, eu posso efetuar o depósito da coisa, tá? Ou algo que acontece, o credor é incapaz, ou é desconhecido, ou é ausente, e ele é incapaz e não tem representante, por exemplo. Como que eu pago para essa pessoa e como que eu me libero dessa dívida? Porque quem paga mal paga 2 vezes. Então, se há uma dúvida sobre esse pagamento, sobre para quem pagar, eu vou fazer o quê? O depósito. Eu vou consignar em pagamento, porque daí eu devedor, me libero da dívida, tá? Ou também tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Eu não sei quem é qual é a prestação específica. Eu faço o depósito e depois, ao longo do processo, verifica, né? Exemplos, né? Eu coloquei alguns exemplos. O credor, por exemplo, ele não recebe bens móveis, porque não tem ainda. Isso acontece muito como, por exemplo,
a pessoa pagou não, o devedor entrou. Vou tentar imaginar um exemplo assim. Eu fui numa loja de venda de animais, de filhotes de animais, e comprei um animal. Né? Eu efetuei eu celebrei um contrato, porém ainda não paguei. E o que acontece? Eu, então, sou credora. Eu vou receber o animal. Só que eu não tenho dinheiro. Chega no termo, chega no vencimento, e eu não tenho como pagar, e aí eu resolvo não receber aquele animal. Porque eu não tenho como pagar. O que a loja pode fazer? Ela pode consignar, realizar a consignação em pagamento, tá? Ela pode realizar o quê? Ela faz um depósito ou ela exige, né, que a outra parte especificamente faça o pagamento e receba aquele animal, né? Aquele ser senciente, né? Isso acontece muito também para lotes em lotes, né? A pessoa não quer receber o lote porque também não tem como pagar, mas ela celebrou um determinado contrato, tá? A consignação em pagamento, pelo que dá para entender, né, é só para obrigações de dar, de entregar e restituir, tá? Por quê? Porque se for obrigação específica só de obrigação de fazer ou não fazer, não tem como depositar, né, um serviço, vamos dizer assim, tá? Lembrando que o artigo 335 não é um rol taxativo, tá? Eu posso, se houver, por exemplo, algumas dúvidas, eu posso colocar. Eu também, a principal é a mora, que a gente chama de mora do credor, é quando ele se recusa, tá? A dúvida sobre também quem deva receber legitimamente, que é o inciso 4º, por exemplo, existe uma empresa que está localizada na fronteira de 2 municípios, e aí esses 2 municípios estão litigando, estão verificando para quem eu vou pagar. Né? Eu posso depositar em um deles e aí eles vão discutir. Eu me libero da obrigação. Os municípios depois, né, os dois possíveis credores é que vão discutir em juízo. Tá? Alguns exemplos, eu acho que eu não lembro se eu coloquei para vocês. Deixa eu verificar aqui. Não coloquei para vocês, né? Mas eu vou falar aqui alguns exemplos de que o rol não é taxativo. Eu tenho outras espécies de consignação em pagamento, mas em outras leis mais antigas, tá? Artigo 17, parágrafo único do Decreto-Lei 58, de 1937, os artigos 19 e 21 da Lei 492, também de 1937, os artigos 33 e 34 e parágrafo único do Decreto-Lei 3365, de 1941, e o artigo 47 do Decreto-Lei 1344, de 1939. Características relativas à consignação. Bom, consignação é uma espécie de depósito, ou é judicial ou é extrajudicial, por estabelecimento bancário, tá? É uma faculdade, o devedor não precisa realizar, não precisa entrar com uma ação, não precisa depositar extrajudicialmente, é uma faculdade dele, tá? Para que ele se exima dessa dívida. Às vezes ele quer se eximir dessa dívida, né? A consignação é possível nesses casos previstos em lei, né? E ela tem natureza mista. Ela possui uma parte de direito material e outra parte de direito processual, como nós já vimos. Requisitos subjetivos. Eu tenho que ter um sujeito passivo, né? A ação é contra o credor ou contra o seu representante legal. E o sujeito passivo, o sujeito ativo, que nesse caso é o próprio devedor ou o seu representante. Ou terceiro, juridicamente interessado ou não. Tá? Então, por exemplo, o sublocatário ele pode consignar o aluguel, porque ele tem interesse na manutenção daquele contrato.
Requisitos objetivos, a existência de um débito, né? Um débito consistente na obrigação de dar, que é entregar e restituir, ok? Se a coisa for determinada, a coisa certa, ela tem que ser líquida, né? Com quantidade, qualidade e espécie determinadas, né? E se for coisa indeterminada, se couber a escolha ao devedor, ele vai concretizar o objeto da prestação. É o que a gente chama de concentração. Ele vai individualizar o que ele quer entregar, né? E se couber ao credor, ele vai ser citado para fazê-lo, ou seja, para ele determinar qual é a coisa, né? Bom, como eu já falei, né? As obrigações de fazer e não fazer, elas são excluídas, né? Por quê? Porque eu só tenho a entrega ou a restituição, tá? Excetua-se, porém, a obrigação de fazer quando ela é ligada com uma obrigação de dar. Daí eu tenho uma obrigação mista, eu tenho fazer e dar. Então, se uma delas já é uma obrigação de dar, aí eu posso consignar, tá? E o oferecimento, um outro requisito, oferecimento da totalidade da prestação, podendo o autor complementar o depósito em 10 dias, né? Na verdade, toda vez que o devedor quer pagar, ele tem que depositar o que ele entende devido. Entende, tá? Porque eu posso ter a impugnação do credor dizendo que aquele valor é insuficiente. Eu já falei para vocês, né? Sendo incerta coisa, cabe ao credor. E se ele não cabe a escolha ao devedor, se ele não concentrar, ou seja, se ele não individualizar a coisa, ela vai caber ao credor, tá? O devedor é citado para exercer esse direito em 5 dias, ou o credor. Casos legais de consignação. Essa é a principal, é a típica, a recusa do credor em receber. Essa recusa, gente, é injustificada, não é uma recusa justificada, tá? Recusa injustificada, tá? Que é o que a gente chama de mora cipiente, a mora para receber. Também há a inércia do credor, quando o credor não for ou nem mandar receber a dívida, se a dívida for no lugar, no domicílio do devedor. Quando o credor for incapaz, né? Quando ele também for desconhecido, né? Quando, por exemplo, acontece em virtude da sucessão causa-morte. Eu não sei quem são os herdeiros, né? E eu também posso não querer, não entrar habilitar o meu débito no espólio, né? No inventário, quer dizer. Então, eu faço a consignação em pagamento e requeiro a citação dos possíveis sucessores, tá? Isso pode acontecer, certo? Vocês estão percebendo que eu estou voltando um pouco, né? E eu faço isso, gente, voltando assim, eu falo e depois eu volto para que vocês entendam o que e para que reforce a matéria, né? Vamos dizer assim. Né? Quando ele estiver ausente, ou quando ele residir em um lugar incerto ou não sabido, quando houver dúvida sobre a legitimidade do titular do crédito, quem deve receber? Dúvida sobre o credor, né? Quem deve receber? E a litigiosidade sobre o objeto do pagamento, né? Quando há um litígio entre o credor e o terceiro. Então, eu não sei para quem que eu vou pagar. Vou pagar para o credor ou para o terceiro? Eu consigno, eu faço o depósito judicial e eles vão ficar brigando. Eles discutem em juízo depois. Eu me libero da obrigação. Consignação em pagamento é o pagamento feito de forma indireta, ou seja, para o devedor simplesmente se liberar da obrigação. Efeitos do depósito. Se a ação for procedente, ela exonera o devedor, constitui o credor em mora, porque significa que se exonerou o devedor, o credor está em mora, ele se recusou injustificadamente. Né?
faz cessar os juros daquela dívida naquele exato momento, tá? Transfere os riscos da coisa para o credor, não fica mais com o devedor, e também acaba liberando os fiadores, porque eu extingo aquela obrigação para o credor, para o devedor, desculpa. Impõe ao credor, que é o sujeito passivo da consignação, o ressarcimento dos danos causados por sua recusa, o reembolso das despesas, né? E o pagamento das despesas com o processo, porque se ele não tivesse se recusado injustificadamente, ou se eu não tivesse dúvida sobre por quem eu deveria pagar, eu não teria entrado com essa ação. Porém, se a ação foi julgada improcedente, o devedor continua devedor. E aí ele vai estar em mora, né? E responsabiliza pelas despesas do processo. A consignação pode ser feita de duas formas que eu falei para vocês: judicial ou extrajudicial. A extrajudicial é aquele em que o devedor vai num banco oficial, né? Qualquer banco oficial, banco. E o banco vai chamar o possível credor para o credor receber esse dinheiro. Se ele não oferecer recusa em receber durante os 10 dias da intimação, o banco vai intimar o credor de que aquele valor está lá, né? Se o credor não oferecer recusa em 10 dias, o devedor está liberado, tá? Se houver recusa, o depósito pode ser utilizado para consignação judicial. Ou o devedor, depois de um mês, ele pode levantar esse valor. Tá? Só que ele continua devedor se houver a recusa do credor. Aí ele vai ter que entrar com a consignação judicialmente. Né? E a consignação judicial, né? Eu faço o quê? Requero a citação do interessado, que é o credor, né? Eu posso requerer o devedor requer a citação do credor para que ele receba a prestação no dia, lugar e hora fixados ou para que ele levante aquele valor se eu já deixei um valor depositado extrajudicialmente. Geralmente, o que a gente faz? Nós requeremos essa citação e nós fazemos o que a gente chama realmente de depósito judicial. Com o número do processo, depois do protocolo do processo, da autorização judicial, nós fazemos um depósito judicial. No próprio site do tribunal tem as regras de como eu faço um depósito judicial e esse valor fica lá. Tá ok? No caso de prestações sucessivas, eu posso depositar mensalmente, né? Sempre até 5 dias depois do vencimento. Então, por exemplo, prestações sucessivas, eu tenho aluguéis, vence todo dia 5, né? Até dia 10 eu posso todo mês depositar. Por quê? Porque eu estou discutindo ainda esse débito. Então, enquanto está discutindo esse débito judicialmente, eu posso requerer. Em se tratando de devedor certo, né? Caso ele aceite a prestação, tranquilamente, lavra-se o termo e encerra-se. Se ele se recusa, ele deve alegar, ele deve argumentar por que ele está recusando, tá? Por exemplo, às vezes a recusa é justa ou, às vezes, a quantia não foi a devida ou não foi efetuado o depósito no prazo, no lugar do pagamento, não foi o depósito integral. E nesse caso eu posso requerer a complementação, né, em 10 dias, tá? E se houver dúvida sobre o credor ou sobre o objeto da consignação, eu efetuo o depósito no dia pré-fixado. E serão citados os possíveis credores. E aí, se o juiz acolher, eu, devedor, sou liberada da obrigação e os credores vão discutir quem deve receber. Se nenhum credor comparece para receber, ocorre um procedimento chamado de arrecasação de coisas vagas. Se comparecer um credor, vai ser para esse credor. Se comparecer mais de um, o devedor é exonerado e os possíveis credores vão prosseguir em procedimento comum para verificar quem realmente é legítimo para receber aquele valor depositado. Mas eu, devedor,
Já me liberei. São os artigos. E lá são os artigos. Agora, uma outra espécie de pagamento indireto. São 4, ok? Essa é a segunda espécie. Pagamento com subrrogação ou pagamento em subrrogação, tá? Artigos 346 a 351 do Código Civil, tá? Subrrogação. Subrrogação significa substituição. Então, é o que? A substituição por um terceiro. É a substituição por um terceiro que não o próprio devedor. E ele substitui o devedor na obrigação, tá? O que acontece nesse caso? A obrigação em si não extingue, mas o credor originário, o credor originário é substituído, passando aí ao terceiro, vamos dizer assim, todas as garantias. O que acontece? Há muita gente que confunde com cessão de crédito, porque vocês vão perguntar para mim, Alessandra, mas não parece com cessão de crédito? Né? Parece. Lembra realmente muito uma cessão de crédito. Só que qual é a diferença principal? Né? No pagamento em subrrogação, aqui eu estou protegendo quem paga. Protejo o credor. O credor que depois vai virar o devedor, vai pagar para um outro credor. Então, eu protejo quem paga. No título de crédito, eu não protejo quem paga. Eu protejo o quê? A circulação do crédito. Eu tenho lá um aspecto, na seção de crédito, eu tenho um aspecto especulativo, uma finalidade de lucro. Aqui eu não tenho uma finalidade de lucro. O pagamento com subrrogação é aquele que protege quem paga, tá? Eu substituo, faz o quê? Uma substituição sem prejuízo nenhum, tá? Eu vou ler, eu achei interessante esse trecho de Carlos Roberto Gonçalves. A subrrogação é uma figura anômala, pois o pagamento promove uma alteração subjetiva da obrigação. Eu só mudo o credor. A extinção ocorre somente em relação ao credor, que nada mais pode reclamar depois de haver recebido do terceiro o seu crédito. Então, eu extingo a relação entre credor originário e devedor, mas aí eu vou subsistir. O devedor vai continuar devendo, só que ele agora deve para um novo credor. Tá? Nada se altera para o devedor, visto que o terceiro que paga toma o lugar do credor satisfeito e passa a ter o direito de cobrar a dívida com todos os seus acessórios. Tá? Ela não se confunde com a cessão de crédito, tendo em vista que na cessão de crédito busca-se a circulação do crédito e a finalidade de lucro. Na subrrogação, o objetivo é proteger o terceiro, a situação dele, que paga por uma dívida que não é sua. E o pagamento é feito, nesse caso, no valor exato do débito na subrrogação. Na cessão de crédito, o valor, muitas vezes, é mais baixo. Mais baixo por quê? Porque eu vou circular aquele crédito. Eu vou vender ele novamente. Lembra que a gente falou sobre a custódia de cheques no banco, né? Eu pago um valor menor porque o banco vai circular. Espécies de subrrogação. A subrrogação pode ser a legal. Subrrogação legal é aquela em que a própria lei expressamente prevê, impondo-se de pleno direito para o credor, tá? Independentemente da vontade do devedor. Artigo 346. Opera-se de pleno direito. De pleno direito é legal, tá? Pela lei. O credor que paga a dívida do devedor comum ao outro credor a quem competir o direito de preferência, o que requer. Havendo mais, se houver mais de um credor, ou se for do interesse do pagador, afasta o credor preferencial. Então, o credor que paga a dívida do devedor comum. Ok? O adquirente de imóvel hipotecado. Quem tem um imóvel hipotecado, e se eu adquiro um imóvel que está hipotecado, é meu interesse pagar aquela dívida. E aí eu me subrrogo, eu me substituo nos direitos do credor anterior. Tá? E do terceiro interessado, que paga a dívida, eu estou lendo o artigo 346 inteiro, tá, gente?
o terceiro interessado que paga a dívida, pelo qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Exemplo, fiador. Né? Eu poderia ser obrigado àquela dívida, então eu pago. E o pagamento com subrogação também pode ser o quê? Convencional, que é o artigo 347. Convencional é quando há um acordo entre o credor e o terceiro, ou entre devedor e o terceiro, tá? Acontece mais na primeira hipótese, né? O credor com o terceiro que vai se substituir no credor, ok? Nesse caso, esse credor, esse terceiro, ele é juridicamente não interessado, porque se ele for interessado, a subrogação já é legal, tá? Efeitos da subrogação. Exonera efeito liberatório é um dos efeitos. Exonera o devedor perante o credor originário, mas não perante o novo credor, ok? O efeito translativo. Translativo porque transmite para o terceiro, que agora é o novo credor, todos os direitos do credor originário, com todos os acessórios e os inconvenientes, né? Ou seja, juros, capital, exceções pessoais que eu poderia alegar contra o credor originário, eu posso alegar aqui. Algo que não acontece também, algo que não acontece na seção de crédito. Né? Na seção de crédito, eu não posso alegar seção pessoal do credor originário para o novo credor. Mas aqui na subrogação eu posso. Na subrogação legal, o subrogado, que é o credor, o novo credor, né? Não pode exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma do que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Né? Então, o exemplo: o segurador tem uma ação regressiva contra o causador do dano até o que ele pagou, né? Até o limite previsto. Eu não posso exigir todo o montante se ele pagou com desconto. Se ele pagou com desconto, eu vou exigir com desconto também, tá? Agora, na subrogação, isso não é legal. Na convencional, eu posso exigir tudo se eu assim quiser. Vamos para a terceira hipótese de pagamento indireto, imputação ao pagamento. Essa é mais simples até, né? A imputação e a dação, que são as duas últimas são mais simples. Imputação significa indicação, tá? Então, o que é a imputação ao pagamento? É quando deve haver a indicação sobre qual dívida se deve pagar. Se dá no caso em que o devedor contrai várias dívidas da mesma natureza com o mesmo credor e ele tem uma quantia a menor, uma quantia inferior para saldar as dívidas. Qual que ele paga primeiro? Né? Eu tenho capital e juros, qual que eu pago primeiro? A solução está nos artigos 352 a 355. Vou ler Carlos Roberto Gonçalves, gosto muito desse autor, né? Eu uso muito esse autor, junto com Pablo Stolze, para analisar, e o Washington de Barros também. Na indicação ou determinação da dívida ser quitada, quando uma pessoa se encontra obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza, tá? Então, se eu tenho um débito alimentar e um débito de obrigação de fazer infungível, não são da mesma natureza. Então, eu não posso fazer a indicação, ok? Tem que ser da mesma natureza, o mesmo objeto da prestação. Há um só credor. E o pagamento, eu efetuo o pagamento que não é suficiente para saldar todas. Então, qual que eu estou saldando? Eu tenho que fazer a indicação, né? Primeiro, o credor não é obrigado a receber o pagamento parcial. Se ele aceitar, eu tenho que a preferência na escolha da imputação vai ser do devedor, tá? O direito da imputação, então, primeiramente, cabe ao devedor. Se não, vai caber ao credor. Porém, se houver silêncio de ambas as partes, aí sim vai a imputação de acordo com a lei. Que é o que acontece, tá? Pode dar. Se for por acordo, então, entre as partes, eles vão indicar. Eu tenho duas dívidas
obrigação de dar para um mesmo credor. Eu vou sentar com esse credor e vou negociar com ele. Eu estou pagando qual? Ah, eu acho que para mim é melhor eu pagar a dívida anterior. Ele acha que é melhor eu pagar a dívida posterior. Qual que eu estou pagando primeiro? Eu posso ver com ele, certo? Ou por previsão legal. Nesse caso, também a escolha cabe ao devedor indicar a dívida. Se ainda assim não houver indicação, ou se ele não fizer a indicação, eu posso ter a indicação por lei. É nela que eu vou chegar agora. Artigo 354. Se eu tenho capital mais juros, o pagamento primeiro vai para onde? Juros. E depois é que vai para o capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação para o capital. Tá? Um RESP de 2011. No sistema financeiro de habitação, os pagamentos mensais devem ser imputados primeiramente aos juros e depois ao principal, nos termos do 354 do Código em vigor. Então, se vocês devem para o sistema financeiro de habitação, ou se vocês devem qualquer dívida que tenha capital mais juros, vocês estão pagando primeiro, na verdade, paga-se o juros, se não houver nenhuma estipulação, ok? Se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Então, é a primeira dívida que se venceu. Se todas forem líquidas e vencidas no mesmo tempo, a dívida que for mais onerosa. Então, eu tenho uma dívida que tem uma garantia real, né? Uma hipoteca que pesa sobre ela. Essa é a que vai ser paga primeiro. Certo? A imputação é só isso. Tá? É algo que é de direito material, né, de direito substantivo, porque no direito civil, não no processo civil, porque justamente eu consigo, com a leitura da lei, eu consigo, e claro, com a concatenação com os nossos doutrinadores, eu consigo esclarecer essa questão. E por último, nós temos a dação em pagamento. Tá? A dação em pagamento a dação, né? É um acordo pelo qual o credor recebe do devedor uma coisa diversa, né? Uma prestação diversa da obrigação ajustada. A dação em pagamento é isso. Exemplo, eu devo R$1.000 para o meu credor. Eu sou devedor, eu devo R$1.000, mas eu não tenho o dinheiro. Só que eu tenho uma TV que vale R$1.000, por exemplo, né? Um valor aproximado. E aí eu pergunto para esse credor, olha, posso pagar essa dívida com a minha TV? Se ele aceitar, sim, eu tenho então o quê? Uma dação em pagamento. Eu extingo um pagamento, né, considerado uma hipótese de extinção de pagamento, justamente por quê? Porque o credor recebe coisa diversa da prestação original, tá? E fazendo com que o devedor se libere da obrigação, tá ok? É um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o credor concorda, então tem que haver a concordância dele, é óbvio. Concorda em receber do devedor, para exonerá-lo da dívida, uma prestação diversa da que lhe é devida. Bom, já falamos, né, os elementos: a existência de uma dívida, concordância do credor, verbal ou escrita, tácita ou expressa. Eu tenho que haver pelo menos a prova de que ele concordou. E geralmente, é claro, ou nós fazemos um termo, né, de dação em pagamento, um contrato, né, simples, pequeno, muito curto, ou a própria tradição de um bem pode ser considerado uma concordância tácita, porque se o credor está com um bem que era meu, por que eu dei para ele? Por que ele aceitou aquele bem, né? Se não foi por esse motivo.
né? Diversidade, outro requisito, outro elemento, né, da dação. Diversidade da prestação oferecida em relação à dívida originária. Eu tenho que ter uma prestação diferente, porque se for igual. Então, eu devo R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000 para pagar, acabou, isso é o pagamento. Pagamento puro e simples. Né? A dação é quando eu dou um outro objeto. Alguns exemplos, né? Pode ser uma coisa por um fato. Um quadro pronto em troca de realizar uma pintura. Ou um crédito por uma obrigação assumida. Ou eu dar um direito de passagem para alguém pela abstenção de levantar um muro. Eu faço trocas, tá? Considerado, então, pagamento indireto, porque ele é um acordo extintivo da obrigação, mediante uma prestação diversa, uma derrogação ao princípio de que ao devedor cabe fornecer exatamente a coisa prometida. Né? Nesse caso, ele não dá exatamente a coisa prometida, ele dá uma outra que o credor assume, que o credor concorda. Aqui são os artigos da dação em pagamento. Né? O credor pode consentir em receber prestação diversa. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, porque tem que determinar também o valor, né? As relações entre as partes se regularão pelas normas de contrato de compra e venda, porque não deixa de ser, né? Se eu entregar coisa diversa, o contrato vai se regular pelas normas do contrato de compra e venda, e daqui 1 ou 2 aulas nós vamos ver o contrato de compra e venda. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importa em cessão, né? Eu estou transferindo, estou cedendo os direitos, né? Se o credor for evicto da coisa recebida, né? Ou seja, se houver a perda daquele bem por decisão judicial, vai restabelecer a obrigação primitiva, porque o credor não vai ser prejudicado por um bem que o devedor deu e que era evicto, tá ok? Ficando sem efeito a quitação dada. Ressalvados os direitos de terceiro. Eu também não posso prejudicar terceiros de boa fé. Gente, nós praticamente não. Terminamos aqui, né? Foi curta até, eu achei que ia ter um pouquinho mais, mas foi curta essas questões, né? A próxima aula vai ser sobre sucedâneos do pagamento, nós vamos ver. Eu acredito que, de uma certa forma, talvez até mais simples, inclusive porque é uma videoaula, eu prefiro aula presencial, acredito que a maioria realmente tem essa preferência, né? A maioria de vocês. Mas é interessante para nós termos pelo menos esse mínimo de contato, tá ok? Muito obrigada, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus.